Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Wesley Schunk, eu sou médico. É um prazer enorme estar aqui com vocês nesse evento da Central Injetáveis, um evento online para médicos. E hoje eu vou estar falando um pouco mais da minha experiência a respeito do jejum intermitente, uma prática no qual eu me dedico nos meus últimos 8 anos. E vamos estar falando, vamos estar associando alguns protocolos injetáveis para otimização do emagrecimento dos nossos pacientes. Então, eu vou falar como é que é a minha experiência, vou falar um pouco mais do meu dia a dia e quais protocolos eu utilizo para realmente vocês implementarem aí na clínica de vocês, no consultório, para você ver essa resposta mais efetiva, tá? Então, eu quero começar a aula falando um pouco mais, introduzindo a questão do jejum, né? Muito se diz que o jejum é uma modinha, que se tornou popular nos últimos 10, 15 anos, mas o jejum é uma prática milenar, é uma prática no qual, por exemplo, existem várias citações bíblicas, né? Mais de 40 citações bíblicas, e assim como também, ó, Platão já falava isso antes de Cristo, que ele já jejuava por maior eficiência física e por maior eficiência mental. Assim como, ó, Benjamin Franklin, ele já dizia, ó, o melhor de todos os remédios é descansar em jejuar. Isso por volta de 1706, tá? E o nosso líder espiritual, né, o Mahatma Gandhi, ele já citava que toda a vitalidade dele era e toda a energia que ele tinha era porque ele fazia o jejum. Então, ele utilizava o jejum como um método de purificação e ter realmente mais energia. Então, vejam bem, pessoal, não é nada que foi surgir nos últimos 10 anos. Não, o jejum é uma prática milenar que líderes espirituais, filósofos gregos já utilizavam e já utilizam há muito e muito tempo para realmente otimizar a sua parte física e também a sua parte mental e espiritual. Então, vamos lá, seguindo aqui. O que é de fato o jejum intermitente? Só essa breve introdução. O jejum nada mais é do que quê? É uma prática que é usada atualmente como um método terapêutico devido aos seus diversos benefícios comprovados na saúde. Ou seja, o jejum nada mais é do que um tempo que você programa um descanso fisiológico com uma janela de alimentação. Mas o que quer dizer isso, né? O jejum você está fazendo uma desintoxicação e uma desinflamação dentro dessa janela de jejum, tá? E existe uma janela de alimentação que nós programamos uma alimentação no qual nós vamos nutrir os nossos pacientes. Então, existe essa janela de descanso, de desintoxicação e essa janela de nutrição, no qual vamos estar utilizando algumas estratégias nutricionais. Pode ser low carb, pode ser cetogênica, vegano, é o que eu costumo dizer. O jejum ele é muito democrático, você pode utilizar qualquer estratégia nutricional, tá? Bom, seguindo aqui, existe alguns tipos de jejum, tá? Existe o jejum simples, que é esse de 12 horas, que é basicamente o jejum fisiológico, no qual os pacientes, né, nós jantamos por volta, um exemplo, 6, 7 horas, e vamos tomar café no dia seguinte também por volta de 6, 7 horas, uma combinada durante a noite, tá? Esse é o jejum mais simples, esse é o jejum que todo mundo deveria fazer, né? Mas a cultura de comer de 3 em 3 horas está tão enraizada na nossa vida que muitas vezes nós fazemos ceia, antes de dormir a gente come algo, né? Será que isso é necessário, né? Antes de dormir você comer algo? Também temos o jejum iniciante de 14 horas, o jejum intermediário, no qual já vamos expandindo aqui o tempo de jejum, que é um jejum de 16 horas, 2 vezes por semana. O cíclico, que é um jejum 3 vezes por semana. Claro, pessoal, aqui, à medida que o paciente vai se adaptando, o corpo dele vai respondendo de uma maneira bem positiva e ele vai trazendo esse feedback. Nossa, doutor, hoje o jejum de 12, 14 horas já está mais simples, hoje eu consigo fazer 16 horas. Lembrando, você não vai chegar para o seu paciente e colocar ele logo de cara um jejum 16, 18 horas. Você tem que adaptar o corpo dele. Por quê? Muitas vezes o paciente está ali comendo excesso de carboidratos, ele tem uma resistência insulínica, a insulina dele está muito alta e, consequentemente, quando ele começa a fazer o jejum logo de cara, esses jejuns um pouquinho mais estendido, 16, 18 horas, ele pode passar mal e ele vai falar mal do jejum, porque não foi feito da maneira correta, não foi orientado da maneira certa. Existe o jejum cíclico, né? 3 vezes por semana, o avançado, que é 18, 16 a 18 horas, o guerreiro de 20, 19 a 20 horas,
tá? Por dia, e 24 horas, que é uma vez por semana, no qual você ou almoça e janta, tá? Então, existem vários tipos de jejum, e o que eu mais utilizo na minha clínica sempre é o 16 por 8, tá? Principalmente de 5 a 7 vezes por semana, mas basicamente 5 vezes por semana, e o paciente já tem uma resposta, assim, bem surpreendente, tá? Lembrando, né, pessoal, que no jejum é interessantíssimo o paciente estar bem hidratado, a gente já está falando um pouquinho mais aqui, tá? Bom, e por que os pacientes estão buscando mais o jejum, mais informações a respeito do jejum? E eu trouxe aqui para você quais são os benefícios e os diferenciais de jejum. Não só os pacientes, mas nossos colegas médicos, nutricionistas, estão cada vez mais utilizando essa ferramenta no nosso consultório, nas nossas clínicas. Por quê? Principalmente porque é uma baita ferramenta para emagrecimento, tá? O emagrecimento fisiológico, é um emagrecimento que você não depende de utilizar medicamentos, tá? Por mais que exista uma indústria que apela, né, em relação a utilizar bloqueadores anorexígenos, controladores de LP1, mas nada é mais eficiente, natural, que está no nosso DNA a respeito do jejum, né, para ter essa resposta mais efetiva dentro do emagrecimento. Já utilizei, antes de conhecer a ferramenta do jejum, confesso que eu já utilizei outras metodologias, e é claro que hoje, né, o jejum está na minha prática campeã número um para realmente essa estratégia de emagrecimento. Também os pacientes buscam, né, para efeito platô, para aqueles pacientes que não estão tendo já não estão tendo resposta no emagrecimento, né? Estão fazendo uma estratégia nutricional há bastante tempo. Você pode estar utilizando o jejum como essa quebra de platô, né? Então, você dá um estímulo diferente, o paciente responde de uma maneira positiva, aumenta a produtividade no trabalho, principalmente porque você não se torna refém de comer de 3 em 3 horas, você ganha mais tempo ali, ó, você produzindo, e principalmente porque o jejum, quem pratica ele da maneira certa, você começa a aumentar ali a produção de corpos cetônicos, que é um tipo de gasolina aditivada, no qual podemos falar, que vai aumentar muito seu foco, muita atenção. Então, como consequência, aumenta a sua produtividade no trabalho. Um outro tipo de benefício diferencial para mim é a respeito das doenças da modernidade, né? Que são os benefícios de cura e prevenção de doenças. Então, tudo que está relacionado com resistência insulínica, hipertensão, diabetes, síndrome do ovário policístico, a a esteatose hepática não alcoólica. Então, todos os pacientes vão se beneficiar hoje, né? As doenças que mais matam os pacientes são as doenças cardiovasculares, devido a uma inflamação, devido aos níveis pressóricos, assim como a diabesidade. Os pacientes estão com síndrome metabólica, estão acima do peso, com marcadores inflamatórios, e a gente vai esmiuçar aqui quais protocolos podemos utilizar para cada dessa situação, tá? Então, benefícios de cura, benefícios de prevenção, além disso, prevenção de doenças. Também o pessoal tem utilizado e mostra-se muitos estudos falando da longevidade. Já escutamos essa máxima, né? De quem come mais vive, quem come menos vive mais. E é claro, né, o princípio por trás disso aqui é porque o jejum diminui o estresse oxidativo, ou seja, se diminui o estresse oxidativo, está prevenindo ali, ó, a produção de radicais livres e está, de fato, protegendo a sua mitocôndria, que é uma organela que faz ali a energia celular. E existe uma linha dentro da medicina integrativa de que nós envelhecemos decorrente a o envelhecimento das nossas mitocôndrias. E, além disso, pacientes que fazem atividade física, também você tem uma resposta bem significativa praticando o jejum. Eu sei que foge um pouco do senso comum que você tem que comer algo para ir fazer atividade física, mas convido a vocês, né, a ensinar para os seus pacientes a fazer uma atividade física em jejum, porque você vai ver como a resposta vai ser mais eficiente, uma resposta muito mais fisiológica. Claro, para aqueles pacientes que não estão adaptados, começam devagar, né? Você pode estar utilizando ali um café com óleo de coco, que não vai quebrar o jejum metabólico, no qual aqui eu mais indico o paciente. Lembrando que existe o jejum calórico, que é aquele jejum no qual o paciente não consome nenhum tipo de calorias, pode beber chá, cafés, água, e o jejum metabólico. É esse que eu ensino e indico para todos os meus pacientes, que você pode tomar o shot com água com limão,
cúrcuma, vinagre de maçã, fazer aquele shot e, além disso, você pode estar utilizando bebidas, alguns alimentos que não vão estimular a insulina, como gorduras boas. Pode ser a manteiga ghee, pode ser o óleo de coco, o MCT, que é aquela famosa bebida Bulletproof. Então, super recomendo os pacientes estarem fazendo atividade física para ter maior eficiência na perda de peso e, além disso, também otimização no rendimento físico. E, para mim, o grande legado do jejum é você melhora a relação com sua comida. Mas como assim, né? O paciente começa a perceber o que é fome real e fome emocional. Hoje, estamos tomados por, basicamente, fomes emocionais, devido à tristeza, ansiedade, enfim, vários sentimentos negativos e a gente sempre busca o mais rápido e prático. Comer comidas calóricas, comidas que nos vão nos dar prazer momentâneos. E quando você começa a praticar o jejum, você começa a perceber o que é fome real e fome emocional. Então, o grande legado do jejum é exatamente esse, você melhorar a relação com a comida. Então, olha que interessante. Olha essa ferramenta poderosíssima e nós temos que ensinar os nossos pacientes, tá? Mas, claro, existe aqui, ó, metodologias corretas no qual vamos fazer. E eu trouxe aqui para vocês aonde que o jejum atua dentro da fisiologia humana, tá? Como é que ele atua, tá? Ó, ele vai melhorar os marcadores inflamatórios, controle da insulina, triglicérides, controle do LDL, da glicose, do PCR. Ele vai mobilizar os ácidos graxos, tá? Ele vai aumentar a saciedade e a fome, tá? Na verdade, ele vai controlar esses neurotransmissores grelina e leptina, ele vai regular ali o hormônio IGF-1 e a noradrenalina. Além disso, como foi dito, ele controla a insulina. Eu percebo que os pacientes têm uma melhora assim, bem significativa em pouco tempo, em semanas, tá? Nesse controle da insulina. Se você controla essa insulina aqui, o paciente vai ter uma resposta bem significativa na fome, na energia e principalmente na perda de peso eficiente, saudável e definitiva. Ele é um neurotransmissor por causa de estimular uma proteína chamada BDNF, que ele vai proteger contra as doenças neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson. Ele vai aumentar a taxa metabólica basal em 3%. Além disso, como eu já falei, diminui o estresse oxidativo, protegendo a sua mitocôndria. E mais interessante de tudo, ele faz uma mitofagia, né? Ou seja, ele faz um reparo dessas células, gerando essa autofagia, que de fato é uma limpeza do seu corpo. Ele faz uma varredura, ele elimina aquelas células ruins e, além disso, ele faz essa varredura, tá? E é claro, uma das coisas mais importantes também é essa flexibilidade metabólica que o jejum promove, tá? Mas como assim, né? Nós condicionamos nosso corpo a utilizar a glicose como fonte de energia. E a partir do momento que você começa a fazer o jejum da maneira correta, você começa a utilizar um outro tipo de gasolina, que é os corpos cetônicos. Então, estamos aqui, ó. Jejum promove todos esses benefícios fisiológicos dentro do nosso corpo, tá? E é claro, né? Seguindo aqui, ó, o que a literatura nos mostra? A literatura nos mostra isso aqui, ó, o principal artigo de revisão da New England, na verdade, 2019, finalzinho ali de dezembro, quase entrando em 2020, um artigo de revisão foi categórico, tá? Os efeitos do jejum intermitente na saúde, envelhecimento e doenças. Então, esse artigo, lançado aí nos últimos 2, 3 anos, pegou todos os artigos do jejum e ele foi categórico a respeito dos benefícios. Ele concluiu o seguinte, ó, estudos pré-clínicos, ensaios mostraram que o jejum tem benefícios amplos no espectro dentro das condições de saúde, como obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, câncer e distúrbios neurodegenerativos. Ou seja, ele vai na raiz do problema, né? Então, ele é um mecanismo poderosíssimo que devemos estar ensinando os nossos pacientes. A literatura nos dá esse respaldo muito grande. Apesar de saírem matérias ainda falando que o jejum é perigoso, falar que o jejum não tem estudos que comprovam. Está aqui, ó, New England, um dos jornais mais respeitados aqui, que mostra como realmente o jejum tem esse amplo benefício a respeito das doenças da modernidade. Seguindo aqui, claro, muitas vezes o paciente, ou até nós mesmos, profissionais da área da saúde, a gente tem receio de indicar o jejum porque não nos ensinaram a fazer da maneira correta, né? Tá tão enraizado isso de comer de 3 em 3 horas, e a gente sabe que existe um apelo da indústria
no qual devemos comer a cada 3 em 3 horas, que devemos ali, ó, manter nosso corpo saciado, mas será que isso é necessário? Será que seu corpo pede tanta comida assim, tá? E o pior de tudo, né? O pior de tudo, tudo bem, se o paciente comesse comida de verdade, mas não. Pelo rápido e prático, nossa vida corrida, os pacientes vão comer coisas industrializadas. E esses alimentos ultraprocessados, eles de fato vão estar ali inflamando e intoxicando o nosso corpo. E eu vou mostrar aqui para vocês qual é a consequência disso. Então, a gente conhece esses mitos aqui por trás do jejum. Os pacientes trazem isso para a gente, né? Eu vou passar mal, eu vou desmaiar, eu vou passar fome, vou perder massa magra, é o que a gente mais escuta, né? Vai aumentar minha compulsão alimentar. E pode parecer um paradoxo, pessoal. Eu falo que os pacientes, eles falam assim, nossa, eu comecei a fazer o jejum, estou comendo menos, estou mais saciado. É exatamente isso, porque você está regulando a sua insulina, tá? Então, vamos esquecer esses mitos. Claro, existe uma metodologia certa de como fazer e vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, principal ponto, como quebrar o jejum, tá? Esse aqui é o principal ponto, não é só o tempo que você vai fazer, tá? O principal é você quebrar da maneira certa. E quebrar o jejum da maneira certa é com isso aqui, com comida de verdade. Sempre falo nas minhas aulas, para os meus alunos, para os meus pacientes, não adianta você fazer 15, 16, 14 horas, ou jejuns até mais prolongados e você quebrar com produto alimentício. Você tem que nutrir corretamente o seu corpo comendo comida de verdade, certo? E esse gráfico aqui, ó, essa imagem, ilustra aqui por que devemos comer comida de verdade, tá? Então, se você faz o jejum e come comida de verdade, principalmente vegetais, né? O próprio nome já diz, né? Proteínas de alto valor biológico, verduras, hortaliças, você vai estar ali dando um estímulo menor para a sua insulina. Então, a estratégia low carb sempre é muito bem-vinda, a cetogênica também é muito bem-vinda, a paleo é muito bem-vinda. Claro, para aqueles pacientes que são vegetarianos, veganos, também é super bem-vindo, tá? Então, olha só que legal. Quando você está fazendo o jejum e comendo comida de verdade, na hora do almoço, no jantar, você está estimulando menos a sua insulina. E como você come qualquer coisa, produtos alimentícios, alto consumo de carboidratos refinados, olha o estímulo da sua insulina, tá? E muitas vezes não é só 3 vezes por dia. A pessoa está ali no café da manhã, no lanche da manhã, almoço. Esse pico de insulina é por volta de 5, 6, até 7 vezes se o paciente fizer ceia. E o que eu quero dizer? O que a insulina vai promover no nosso corpo? Uma inflamação, aumento de estoque de gordura, inchaço. Fora isso, ele vai ter muito mais fome, tá? Principalmente aqueles pacientes, né? Por isso que aqueles pacientes que não conseguem fazer o jejum, porque a insulina está alta. Então, eu quero que vocês entendam que vocês têm que quebrar o jejum da maneira correta, ensinar para os nossos pacientes. Legal? Bom, porque o jejum atua diretamente dentro da insulina, tá? E como fazer o jejum protocolo 16/8, né? Então, basicamente, é o que eu mais utilizo, é aquele protocolo, o paciente vai estar jantando por volta de 7, 8 horas à noite, tá? E vai quebrar o jejum no dia seguinte por volta de meio-dia. Isso já é o suficiente para completar o jejum de 16 horas, 17 horas. Então, janta por volta de 19, 20 horas, horário que os pacientes estão chegando em casa. Quanto mais cedo, melhor, obviamente. E no dia seguinte, você vai se alimentar por volta de 20 horas. Lembrando que na janela do jejum, pode tomar água, café, chá sem adoçar, e também pode fazer uso de bebidas que não estimulam a insulina, como foi dito. Você pode tomar um café com óleo de coco, um café com ICT, tudo certinho a respeito disso. E é claro, na janela de alimentação, que é tipo por volta de meio-dia a 8 horas à noite, você pode estar fazendo de 2 a 3 refeições. Inicialmente, eu sempre falo para os pacientes fazerem 3 refeições. Um bom almoço, um lanche da tarde e um jantar, tá? E preferencialmente comer comida de verdade. Aliás, ele tem que comer comida de verdade e alimentos que não estimulam a insulina, ou seja, você tem que elevar o consumo de fibras ali, vegetais, verduras e o aumento de consumo de gorduras boas para aumentar a saciedade e proteínas também. Seguindo aqui, pessoal, claro que também tem pacientes que não podem jejuar, tem essas condições aqui, vou passar brevemente, tá? Idosos sarcopênicos, eu não sugiro fazer. Grávidas, não tem estudos na literatura que comprovam a segurança. A aumentação, baixo peso, menores de 18 anos, transtornos alimentares ativos, né? Um paciente está ali com anorexia, bulimia, vigorexia, você não deve indicar o jejum. Diabetes tipo 1, tá?
Eu deixei até um asterisco aqui porque se o paciente está utilizando insulina, o manejo é um pouco diferente. Tem que ter um acompanhamento médico para fazer esse manejo correto das insulinas, porque se o paciente fizer o jejum, ele vai ter que baixar as insulinas. E é claro, aqueles pacientes estão fazendo ciclo de medicamentos, antibiótico, anti-inflamatório, que necessita de você estar tomando o medicamento de estômago cheio, né? Principalmente os anti-inflamatórios que agridem a mucosa gástrica, e não faz sentido você fazer, o paciente estar fazendo o jejum ali e agredindo a mucosa gástrica. Claro que esses medicamentos você utiliza ali por um período muito curto, tá? Então, a gente não recomenda nessas seguintes situações, tá? Como foi dito aqui, existem as doenças da modernidade, os pacientes eles vão chegar assim, né, com essas patologias, doenças cardiovasculares, câncer, diabetes tipo 1, 2, obesidade, Parkinson, esteatose hepática. Então, esse é o panorama dos nossos pacientes, certo? E, claro, doenças autoimunes, câncer, esses são os panoramas, tá? E, é claro, aí, o que que eles têm em comum? Tá? É isso que a gente tem que entender. Tá? Por trás dessas patologias, todos esses pacientes, uns mais, outros menos, claro que vai ser de acordo com cada situação, eles vão ter um grau de inflamação. Eles vão ter uma inflamação crônica. Você vai dosar ali o PCR, você vai dosar homocisteína, insulina, interleucina, o paciente vai estar inflamado. Tá? Eles estão acima do peso por causa do estilo de vida. Eles estão acima do peso, inflamados, certo? E essa inflamação promove uma série de consequências. Fora isso, eles vão ter ali, ó, uma resistência insulínica, né? A insulina ali batendo 12, 10, 15 por causa de erro alimentar, certo? O alto consumo de carboidratos. Bom, disfunção da mitocôndria. O paciente chega ali com a mitocôndria totalmente fragilizada devido ao alto consumo de produtos alimentícios, gerando esse estresse oxidativo. O paciente chega com disfunção hormonal, alteração na tireoide, deficiência de vitamina D, testosterona, cortisol devido ao estresse crônico. Então, seguindo aqui, basicamente todos os pacientes vão chegar com hipermeabilidade intestinal, né? Com essa fragilidade do intestino. Seguindo aqui, neurotransmissores, paciente com depressão de serotonina, depressão de dopamina, ou muitas vezes deficiência de GABA. Os pacientes estão realmente com neurotransmissores totalmente alterados por causa dessa permeabilidade intestinal e não estão comendo comida de verdade, não fazem o básico bem feito. E é claro, os pacientes hoje chegam bastante sarcopênicos por falta de atividade física, não fazem aí, uma atividade resistida. Então, o que eu convido vocês a entenderem? Olha aí, ó, como os pacientes chegam para a gente, é aqui que nós temos que atuar. É exatamente aqui que nós temos que ter essa visão mais integrativa, tá? Então, um outro modelo que eu mostro para vocês. Então, eles vão chegar aqui, ó, com todos esses sinais e sintomas aqui, ó, né? Fadiga, dificuldade para perder peso, dores musculares, insônia. Isso aqui é a ponta do iceberg. Adianta a gente só tratar sintomas? Não adianta, a gente vai estar enxugando o gelo. Eu convido vocês a olhar o de baixo desse iceberg. E o que tem debaixo desse iceberg? Ó? Tudo que eu disse para vocês. Essas alterações aqui, ó, fisiológicas, inflamação, disfunção mitocondrial, baixa de neurotransmissores, tudo isso aqui é o que está debaixo, certo? Então, na medicina convencional, nós tratamos os sintomas. Agora a gente vai tratar a raiz dos problemas. E o jejum, pessoal, se você for pensar, ele vai atuar na resistência insulínica, ele vai melhorar a sua inflamação, ele vai melhorar a mitocôndria, que ele faz biogênese mitocondrial, ele vai diminuir o tecido adiposo, ele melhora neurotransmissores, tá? Ele melhora a permeabilidade intestinal pelo fato de você promover ali um descanso para o seu intestino. Olha que bacana, né? Mas claro, nós podemos estar associando outras coisas, tá? Esse aqui é o passo a passo no qual eu faço o tratamento dos meus pacientes, tá? Citando aqui brevemente, para a gente entrar aqui dentro do assunto que mais nos interessa, como associar o jejum dentro dos protocolos injetáveis. Tá aqui, ó, ele reduz a resistência insulínica, você tem que reduzir a resistência insulínica, melhorar a inflamação, modular neurotransmissores, saciedade, incentivar a lipólise, modular a tireoide adrenal, elevar a termogênese, incentivar a atividade física e equilibrar a flora intestinal. É basicamente o que eu mostrei aqui para vocês na foto do iceberg, certo? E aqui o jejum atua diretamente, tá? Mas vamos lá. Então, como a gente vai associar os protocolos injetáveis, tá? Então, agora vocês já aprenderam
basicamente como fazer o jejum, utilizar essa ferramenta. Agora, vamos associar os protocolos injetáveis para cada tipo de problema. E quais são os tipos de nutracêuticos que podemos utilizar? Então, eu trouxe aqui para vocês. Então, vamos lá. Resistência insulínica. Lembre-se que a resistência insulínica, os pacientes chegam com a insulina altíssima, certo? E é uma das causas principais da obesidade. Todas as causas que resistência insulínica, inflamação, tudo eu vou falar quais tipos de nutracêuticos vamos estar atuando aqui diretamente. Então, por exemplo, ácido alfa-lipóico, para mim esse é o campeão, tá? Esse todos os pacientes deveriam utilizar, né? Porque ele é antioxidante, antiglicante, melhora ali a resistência insulínica, como foi dito aqui, ele faz uma varredura de radicais livres, ele melhora ali, ele promove essa limpeza de metais tóxicos, né? Em certo grau, obviamente. Ele é um hepatoprotetor, principalmente para as doenças hepatológicas, doenças hepáticas, vamos dizer assim, você pode estar utilizando. Esse aqui é o campeão, tá? Então, o paciente chega com resistência insulínica, ácido alfa-lipóico venoso. Também temos o zinco, a L-carnitina, que é também utilizado para disfunções mitocondriais, e fora isso, a L-carnitina promove ali uma mobilização de ácidos graxos, o picolinato de cromo, o sulfato de magnésio. Magnésio tem que estar em todas as formulações, tanto via oral e venosa, porque os pacientes chegam com deficiência de magnésio, e magnésio faz parte de 300 reações do nosso corpo. Inositol, complexo B e vanádio. Ou seja, todos esses constituintes aqui, esses nutracêuticos vão atuar dentro da resistência insulínica. Você pode estar utilizando todos? Pode. Você pode fazer apenas o ácido alfa-lipóico? Pode. Mas eu vou mostrar aqui como é que é o protocolo que eu faço e dar uma mastigadinha aqui certinho para vocês. Dentro da inflamação, qual é o principal? Para mim é cúrcuma. Cúrcuma injetável, tá? Cúrcuma modula TNF-alfa, você pode estar utilizando ali tranquilamente com os nossos pacientes. O resveratrol, que também tem ação antioxidante e melhora a mitocôndria. O booster de morosil que ele é que da casca de laranja, morosil, que ele vai estar ali, ó, principalmente atuando na circunferência abdominal, e ele vai ter L-carnitina junto, vai ter inositol e cafeína, que aumenta a termogênese. Também temos o trio metilador, né? Principalmente para aqueles pacientes que chegam ali com homocisteína aumentada, por deficiência de vitamina B6, B12, que é metilcobalamina e metilfolato. Então, esses aqui são os representantes para a inflamação crônica. Seguindo aqui, para a disfunção mitocondrial, o que devemos utilizar? São todos esses aqui, ó. Para mim, o principal é a PQQ, é o que eu mais gosto, que eu vejo essa resposta. Fora isso, eu também gosto muito do NADH. O NADH, ele faz parte ali do ciclo de Krebs, né? E fazendo parte do ciclo de Krebs, principalmente ele vai modular ali a sua mitocôndria, assim como também a PQQ, né? Então você pode utilizar a D-ribose, a beta-alanina, a L-carnitina, HNB, o sulfato de magnésio, todos esses aqui, ó. E também você pode estar utilizando a coenzima Q10 intramuscular, tá? Então esses são os principais representantes aqui dentro da disfunção mitocondrial. Bom, o paciente também chega aqui, né, como foi dito, com disfunção hormonal, então devemos ali, ó, a vitamina D, pelo contrário, ela não é uma vitamina, é um hormônio, devemos realmente estar associando, fazendo a aplicação de vitamina D, principalmente para os pacientes que têm baixa absorção, tá? A testosterona, em alguns casos, e o cortisol, e como realmente podemos ali, dentro do cortisol, dentro da fadiga adrenal, quais são os elementos que utilizamos? Os nutracêuticos, vitamina C, selênio, zinco, magnésio, vitamina B5, e no hipotireoidismo, em alguns casos mais severos, eu também utilizo T3 intramuscular uma vez por semana. Legal? Seguindo aqui, permeabilidade intestinal, né? O paciente chega ali com o intestino todo permeável devido a uma alimentação pró-inflamatória. Quais são os elementos? Complexo B, timoglobulina, e o principal aqui, com certeza, é a glutamina, que nutre os enterócitos, diminui aí a permeabilidade intestinal e promove também o quê? Né? Ele vai promover o aumento dessa barreira. Seguindo aqui, ó, neurotransmissores. Os pacientes chegam com esses neurotransmissores mais depletados. Por quê? Né? Principalmente por causa de uma alimentação, tá? Então, qual é os principais elementos que podemos estar utilizando? Ó, o 5-HTP, tá?
principalmente aqueles pacientes com deficiência de serotonina. A L-fenilalanina, que vai te ajudar na formação da dopamina, a glutationa, acetilcarnitina, B12, a L-teanina, que vai modular o GABA. Então, pacientes ansiosos, né? Devemos ali estar utilizando bastante ali a L-teanina e o metilfolato, que ajuda ali na formação de acetil-CoA, tá? Então, vocês podem estar utilizando todos esses aqui, ó, esses neurotransmissores, né? Esses ativos que vão aumentar aí os neurotransmissores, tá? Os precursores, vamos dizer assim, o HTP, fenilalanina e a L-teanina. E, finalmente, chegamos aqui no ganho de massa muscular, que um dos que eu mais utilizo aqui, com certeza, é o amino, tá? Injetável, que é um pool de minerais, de aminoácidos, desculpa, essenciais, e o pool 10, que ele é um blend ali com todos esses constituintes, que é o BCA, o HMB, o ZNA. O HMB é o metabólico da leucina, né? Vai otimizar ali o mTOR. O BCA, principalmente ali por causa da leucina, valina, isoleucina. O ZNA, né? O zinco, magnésio e ali a L-arginina, ornitina e também o paciente ali usando a L-carnitina. Olha que legal. Então, a gente pode associar ali esses, tanto aminoácidos EV, como também o pool 10 intramuscular, que é padronizado. Legal? Bom, claro, os pacientes, eles têm que ter uma preservação da massa magra. O emagrecimento, ele tem que ser anabólico, ele tem que ser sustentável e saudável. Se o paciente tem uma perda de massa magra junto com a gordura, com certeza ele vai ter uma dificuldade ali a longo prazo para o emagrecimento. E lembrando, pessoal, o jejum não promove perda de massa magra. Se o paciente está promovendo, se o jejum está fazendo perda de massa magra, ele não está nutrindo corretamente ou ele não está fazendo atividade física. É muito importante vocês entenderem isso, tá? Então, geralmente, para aqueles pacientes que querem otimizar o ganho de massa magra, eu utilizo isso aqui, tá? E principalmente para aqueles pacientes que têm uma dieta um pouco mais restritiva para você preservar a massa magra, é necessário a gente estar utilizando esses tanto aminoácidos EV, assim como o pool 10, que é padronizado. Tá, mas como é que eu faço? Tá? Esse aqui que é o pulo do gato, tá? Esse é o pulo do gato aqui para todos nós, tá? Então, como eu faço? Claro, né? Vamos fazer essas avaliações, as queixas principais, né? Fazer os exames laboratoriais, né? Principalmente dosar a inflamação, PCR, ferritina, triglicérides, homocisteína. Também tem alguns laboratórios que fazem interleucinas, lipoproteínas, para você ver a inflamação. Como eu disse aqui, os pacientes vão chegar inflamados, tá? Ah, mas o paciente não tem condições de fazer esses exames. O PCR já vai te direcionar, aliás, o exame clínico físico, você já vê que o paciente está inflamado ali. Você vai fazer um perfil hormonal, né? Dosar testosterona, você vai dosar insulina, cortisol, hormônios tireoidianos, ver se ele tem uma doença autoimune, que é o anti-TPO. Você vai dosar íons, minerais, as vitaminas, e, claro, função renal e função hepática. E o principal de tudo, vocês percebam que os pacientes, muitas vezes, eles chegam com várias queixas. Vamos focar nas queixas principais. Eu tenho certeza que as queixas principais são dificuldade para emagrecer, tá? E também falta de energia. Essa dificuldade de emagrecer, falta de energia, para mim já acende o alerta, tá? O paciente está inflamado, com uma baita resistência insulínica e com disfunção na mitocôndria. Tá? Então, de cada 10 pacientes que chegam na clínica, 7, 8 falam, eu tô com muita dificuldade de emagrecer, eu tô com muita queda da energia. Então, resistência insulínica tem essa dificuldade para emagrecer, o paciente fica cansado e fadigado, associado também com uma inflamação, e os pacientes hoje estão muito inflamados, dificulta a perda de peso, e além disso, os pacientes ali com deficiência na mitocôndria, e consequentemente eles vão ter esses sinais e sintomas de fadiga, tá? Então, vamos dosar todos esses exames e vamos focar nas queixas principais. E eu trouxe aqui alguns cenários para vocês. E quais são os principais cenários, tá? Então, se o foco do paciente é no emagrecimento mais resistência insulínica, como eu faço na clínica? Eu faço um protocolo de 4 semanas, certo? Ou seja, 30 dias de tratamento. E se o foco é na resistência insulínica, lembra do campeão? O campeão aqui é o ácido alfa-lipóico. Então, o paciente vai fazer ácido alfa-lipóico venoso. Então, a sua enfermeira vai diluir ali um soro de 250 ml, soro fisiológico, tá? 0,9%.
um frasco de 600 miligramas de ácido alfa-lipoico. Você vai fazer uma vez por semana. Já é o suficiente. É o que eu utilizo na minha clínica. Uma vez por semana. Lembrando, pessoal, que não é só soroterapia. É todos os hábitos de vida, de dormir bem, alimentação e, claro, o tema da aula aqui, incentivar o paciente a fazer o jejum. Eu tenho essa resposta tão significativa simplesmente porque eu boto meus pacientes para fazer esse jejum saudável e faço a realização do soroterapia. E o paciente não precisa ficar fazendo muitos protocolos injetáveis, né? Você tem que dar o foco no emagrecimento, na saúde dele, nos hábitos deles, né? Os protocolos são algo associados, são coisas adjuvantes que vão ter uma resposta bem significativa, tá? Lembrando que também é interessante fazer via oral, em alguns casos também, aliás, boa parte dos casos, tá? Então, lembrando, hábitos de vida, protocolo, suplementação via oral e os injetáveis aqui para ter essa resposta significativa. Então, seguindo aqui, emagrecimento, campeão, ácido alfa-lipoico. Legal? Vamos fazer uma vez por semana. Associado com o quê? Tá? Eu uso o termoativador, que é padronizado. Ele é um baita de um blend que vai ter L-carnitina, vai ter teacrine, cromo e HMB. É um blend, tá? Você pode estar fazendo de 1 a 2 vezes por semana. Então, o paciente chegou na sua clínica, sua enfermeira faz um soro de alfa-lipoico e você faz no mesmo dia uma aplicação do termoativador, legal? Que é 5 ml, tá? Você pode fazer isso 1 a 2 vezes por semana, tá? Então, soro alfa-lipoico, termoativador, você pode fazer esse termoativador no mesmo dia e no final da semana o paciente faz de novo esse termoativador. Ou você pode estar utilizando esse booster aqui de Morosil, tá? Como assim? Esse booster de Morosil, ele vai atuar ali também no emagrecimento, na circunferência abdominal, ele vai ter L-carnitina, cafeína, tem inositol e também tem um pouco de Lasix ali para aqueles pacientes que estão mais edemaciados por causa de uma inflamação crônica. Então, você pode estar associando, além do protocolo injetável EV, o termoativador ou o booster de Morosil. O que eu faço? Geralmente eu faço um soro de alfa-lipoico, no mesmo dia eu faço um termoativador, isso no início da semana, lá para segunda, terça-feira, e lá para sexta-feira ele faz o booster de Morosil. Então, vai ser um protocolo de 4 semanas. 4 semanas, ou seja, 4 soros de alfa-lipoico, 4 termoativadores e 4 Morosil. Legal? E além disso, claro, você pode estar associando um T3 para aqueles pacientes que têm hipotireoidismo e também você vai fazer a aplicação de vitamina D quando aqueles pacientes estão com deficiência de vitamina D, tá? Então, olha que legal, esse cenário, emagrecimento e resistência insulínica. Resistência insulínica, o termoativador vai a alfa-lipoico vai te ajudar. E para o emagrecimento tem esse termoativador e o Morosil aqui. Muito legal. É um protocolo de 4 semanas, associado com o estilo de vida, ele vai ter uma resposta bem significativa, tá? Uma resposta surpreendente. Ele vai voltar, você vai reavaliar, o paciente vai ter uma boa resposta na energia, na disposição, ele já perdeu ali o seu peso, tá? E você pode, se você quiser e sentir a necessidade, repetir esse protocolo mais uma vez, tá? Então, geralmente os meus pacientes, aqueles que estão ainda com mais peso para perder, gostaram do protocolo, sem dúvida nenhuma, eu faço para mais uma semana, tá? Então, geralmente, esse protocolo pode se estender também por 2 meses, ou seja, 8 semanas. E qual outro cenário? O outro cenário é esse aqui, ó, tá? Que também é um cenário que chega muito comum. Paciente com mitocôndria fragilizada e inflamados, tá? E com resistência insulínica. Lembra do que eu disse lá do iceberg? Não focar nos sintomas, mas entender o que tem debaixo desse iceberg, tá? Mais uma vez, um protocolo de 4 semanas. E o que a gente utiliza, tá? Nós utilizamos isso aqui, ó. Lembre-se, o alfa-lipoico, ele vai melhorar muito a resistência insulínica. Então, você vai correr um soro de alfa-lipoico. E no mesmo dia, você corre um soro para fadiga mitocondrial, com esses constituintes aqui. D-ribose, carnitina, PQQ, sulfato de magnésio, você pode correr tudo no soro. Então, vamos lá. Um soro, sua enfermeira vai diluir em 250 ml um frasco de alfa-lipoico isolado, correu esse soro. Logo a seguida, é mais ou menos eu gosto de fazer em 40, 50 minutos, sempre lentamente, tá? Sempre lentamente. Nada corrido. O paciente lá vai ter o momento dele.
E no mesmo dia ele vai fazer um outro soro, sua enfermeira diluiu com todos esses aqui. Você pode estar associando tudo isso aqui, lembrando do pH, tá? Sempre respeitando o pH dos nutracêuticos. Você vai diluir uma ampola de derribose, L-carnitina, TQQ, e você vai correr lentamente, tá? Então, nesse dia, você fez alfa-lipóico e você fez também o soro para fadiga, principalmente para melhorar aqui o foco na resistência insulínica e na mitocôndria. E na inflamação, o que nós podemos utilizar? Como foi dito, a cúrcuma, gosto demais da cúrcuma, o resveratrol, e além disso, você pode utilizar a coenzima Q10, que também tem uma ação antioxidante, uma ação dentro da mitocôndria, e principalmente para aqueles pacientes cardiopatas, pacientes que estão usando estatinas. Legal? Então, nós associamos esse soro com alfa-lipóico uma vez por semana e no mesmo dia você faz esse soro para fadiga mitocondrial, associado com uma cúrcuma de 1 a 2 vezes por semana, ou praticamente você pode fazer associado ao resveratrol coenzima. O que eu faço? Faço esse soro no início da semana, o paciente vai ter muita energia à disposição, e é claro, isso ajuda no emagrecimento também, você está melhorando a mitocôndria, a resistência insulínica, tá? E faço uma vez, no máximo 2 vezes por semana, a cúrcuma ali para melhorar a inflamação. Legal? Junto com a coenzima Q10. Uma em cada glúteo, tá? Você não vai associar. Você faz a coenzima Q10 em um glúteo e você faz a cúrcuma em outro glúteo. Então, repetindo, soro de alfa-lipóico isolado, um outro soro de fadiga mitocondrial. Nesse mesmo dia, você pode fazer uma cúrcuma intramuscular e uma coenzima Q10. No final da semana, o paciente vai lá, faz uma cúrcuma, faz uma coenzima Q10, um resveratrol. O que vai direcionar vai ser as principais queixas e qual o foco que você quer dar no tratamento. Ah, meu foco é na inflamação. Usa cúrcuma. Ah, meu foco é mais na mitocôndria. Usa coenzima Q10. É claro, a vitamina D a cada 3 meses ali, né, a DEC, e você reavaliando os exames laboratoriais. Então, esses aqui são os principais cenários que eu quis trazer para vocês. E é claro, por que nós devemos fazer os protocolos injetáveis, né? Eu acredito que outros colegas dentro desse curso online já citaram aqui para vocês, mas é sempre válido estar reforçando, tá? Principalmente porque garante que seus pacientes estão recebendo esses nutracêuticos, garante. Tudo que você está fazendo é ver, você está garantindo. A resposta é muito mais suficiente, aliás, muito mais eficiente. Legal? Fora que a absorção de alguns suplementos via oral depende do pH, da permeabilidade intestinal, se o intestino está com desbiose ou não. Então, você está, muitas vezes, passando muito suplemento via oral e o paciente não tem a resposta. E fora que os pacientes esquecem de estar utilizando, né? Eu sou muito pragmático a respeito disso. Eu prescrevo o mínimo possível de suplementos, só os principais, porque os pacientes esquecem, tá? E para não gerar alto custo, sempre faço eles fazerem os injetáveis decorrente à resposta, tá? E boto os pacientes para fazer um estilo de vida saudável. E quando falo de estilo de vida saudável, eu jejum, tá? Então, por que utilizar eficiência dentro do tratamento? A resposta é mais rápida, vamos dizer assim. Você não depende de o paciente estar tomando, ele vai lá na sua clínica, você vai fidelizar o paciente, é claro, também vai estar gerando renda para a sua clínica. É algo bem rentável também. Claro, vamos também ter bom senso, né? Principalmente porque não precisa ser feito protocolos extensos, né? 10 semanas, 12 semanas não é a minha prática clínica. Geralmente, claro, dependendo de cada caso, você pode estender esse protocolo. Mas geralmente a minha linha de pensamento é sempre fazer em 4 semanas, reavaliar e ver se vai ser necessário mais uma vez, no máximo 2 meses de tratamento, dando a importância no estilo de vida. O paciente não pode pensar que é isso aqui que é a solução dos problemas dele, que é fazer os soros injetáveis. É um tratamento adjuvante, com com poderosos ativos que vão ter uma resposta surpreendente para o seu paciente e você vai fidelizar eles e vai ser uma coisa rentável para a sua clínica, tá? Então, pessoal, bom, era isso que eu queria dizer, tá? Esse aqui são os meus contatos, as minhas redes sociais, DR Wesley, o DRW Schunk, o Instagram da minha clínica. Eu tenho 2 protocolos também online, né? 2 cursos online, que é o Milagre do Jejum e o Detox Metabólico, tá? Tem um canal no YouTube, esse aqui é o contato da minha clínica e esse é o meu site oficial. Então, espero de coração que a partir de hoje, depois que vocês assistirem essa aula,
que vocês tenham um olhar diferente a respeito do jejum, que ele pode ser um protocolo incrível no processo de emagrecimento, porque ele atua na raiz do problema, na resistência insulínica, na questão ali das mitocôndrias, radicais livres, e quando você associa protocolos injetáveis, tá? Você vai otimizar mais ainda a resposta e você vai restaurar a saúde dos nossos pacientes, que esse é o principal aqui do nosso curso, ensinar os médicos fazerem eles terem uma resposta eficiente para os nossos pacientes terem cada vez mais saúde. Tá bom, pessoal? Um grande beijo, até breve. Tchau, tchau.